Olá, boa noite. Técnicos da Defesa Civil começam a demolir restante da marquise que desabou e deixou uma pessoa morta no centro do Recife. De quem é a responsabilidade pela manutenção das marquises? Danilo César. De acordo com a Defesa Civil, a responsabilidade é do dono do imóvel. Já já eu trago outras informações sobre esse assunto. Chuva forte provoca queda de muro no Vasco da Gama. Em Areias, moradores perdem móveis com alagamento. Eu tô ilhada, eu tô querendo sair. Chega ao Recife o avião da Força Aérea Brasileira que vai resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia. E jovens que empreendem vão poder contar a partir de agora com uma linha de crédito de até R$7 mil. A Defesa Civil começou a demolição do restante de uma marquise que desabou no fim de semana no centro do Recife. O acidente deixou uma pessoa morta e outras 4 feridas. Marquises de prédios antigos são comuns na cidade. E a falta de manutenção, infelizmente, não é um problema isolado. Os tapumes impedem que as pessoas fiquem embaixo da marquise de concreto do prédio que já foi a Secretaria Estadual de Educação e que hoje está fechado. Fica na rua Siqueira Campos, no bairro de Santo Antônio. Mas as madeiras não escondem as infiltrações. Problema parecido numa marquise que fica na região da Praça Maciel Pinheiro, no bairro da Boa Vista. Esta outra, que encontramos na Rua da Imperatriz, também na Boa Vista, tem tanta infiltração que uma planta cresceu na estrutura. Na Rua do Apolo, a marquise deste casarão abandonado está tão estragada que dá para ver os ferros de sustentação. Tem diversos prédios aqui, diversas casas, tudo assim ou talvez pior, certo? Eles não mandam um imposto predial para a residência, eles deviam uma vez por ano fazer uma geral nesses prédios para poder ver como é que está a situação deles. Seu Marcos mora a poucos metros desta marquise que desabou no sábado à tarde. O edifício Lene fica na rua São João, esquina com a rua Vidal de Negreiros, no bairro de São José. Na manhã de hoje, engenheiros da Defesa Civil conversaram com vários moradores do prédio. A construção é antiga e a fachada nem tem mais reboco. É importante que as pessoas tenham ciência de que toda edificação ela precisa passar por manutenção. Edificações mais antigas, a manutenção precisa ser constante. Então, a gente percebe que na edificação existem vários serviços, precisa ser feita uma manutenção corretiva, né? Infiltração, desgaste de vários elementos. A gente percebe que isso precisa ser feito com urgência. Os agentes da Defesa Civil fizeram uma vistoria no local e permitiram que os moradores ficassem nos 16 apartamentos. Aproximadamente 20 pessoas moram no prédio. A Defesa Civil usou 2 vigas de ferro para evitar a queda da ponta da marquise. A parte da marquise que não caiu vai ser demolida de acordo com a Defesa Civil para evitar outros acidentes. Vai ser uma demolição manual. Esses homens vão usar andaimes e escoras para fazer tudo do jeito mais seguro possível e evitar que a parte de concreto desabe de uma vez. O trabalho, que está sendo feito aos poucos, parou por volta do meio-dia porque os homens que estão demolindo a estrutura de concreto tiveram dificuldade. Encontraram muitos ferros e precisaram de ferramentas para cortar as vigas. Esta retroescavadeira tirou da calçada o pedaço da marquise que caiu no sábado. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. Elas estavam em uma confraternização na sede do bloco Saberé Tradição, que funciona na parte de baixo do prédio, onde ficam também algumas lojas. Este vídeo foi gravado depois que parte da placa de concreto desabou. Testemunhas contaram que chovia no momento em que a estrutura veio abaixo. Estava sendo realizada uma peixada que é tradicional entre a diretoria e amigos do grupo de carnaval. Arthur Campos Cardoso, de 69 anos, um dos diretores do bloco, morreu no local. Ele foi esmagado pela placa de concreto. Eu estou sofrendo, todos nós estamos sofrendo, eu não dormi ainda. Eu vi o meu amigo morrer, eu que tirei, ele morreu nos meus braços. Outras 4 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. Hoje cedo, Igor voltou ao local. Ele estava no almoço oferecido pela diretoria do bloco Saberé e se feriu quando parte da marquise desabou. Eu só não morri porque quando a marquise bateu em mim, me jogou para debaixo da mesa. Eu estava com muitas dores, ainda estou nas costas. A pancada foi muito grande. Eu não sei como eu não quebrei a coluna. Acordando de um pesadelo ainda, viu? Pesadelo grande.
Grande, grande mesmo. E a gente vai ao vivo para o local desse acidente. Danilo César está por lá e traz para a gente as informações. Danilo, de quem é a responsabilidade pela manutenção de marquises como essa aí no centro do Recife? Boa noite para você. Oi, Márcio, muito boa noite a você, boa noite a todos. Fica essa dúvida, né? Muita gente quer saber como é que fica essa responsabilidade, de quem é, de fato, essa responsabilidade pela vistoria. A gente procurou a Defesa Civil, que disse que a responsabilidade é do dono do imóvel, é do dono do prédio. E aí que é preciso, então, acionar a Defesa Civil quando necessário, quando ele vê que tem alguma situação ali que possa estar trazendo algum perigo para quem passa ou para quem mora nesse imóvel, tem que ligar para o 0800 081 3400. E a partir daí, dessa solicitação feita pelo morador, pela população, é que a Defesa Civil faz, então, essa vistoria. Vistoria essa que, se tiver algum problema, algo que possa estar trazendo perigo, aí o dono do imóvel é notificado, é avisado, e aí é preciso fazer, então, uma melhoria, uma reforma, dependendo da situação. Ana Regina está mostrando agora como é que ficou o trabalho da Defesa Civil. Foi feita hoje também durante a tarde. A gente viu técnicos aqui da Defesa Civil trabalhando com máquinas para cortar o ferro aqui da marquise. Ainda tem um pedaço de marquise ainda para ser retirada logo ali embaixo, logo na entrada também do edifício. E é o seguinte, o pessoal da direção aqui do Saberé falou que essa loja, esse espaço que eles usavam há bastante tempo, é um espaço alugado. E aí eu vou conversar então com o Ivan Carlos Cunha, que ele é engenheiro civil e também um dos diretores do CREA, para a gente falar sobre essa situação, um dos gerentes aqui do CREA. Então, uma situação como essa, por exemplo, o pessoal aqui do Saberé, eles estavam alugados aqui, eles alugaram esse espaço. Nesse caso, continua sendo de responsabilidade a vistoria e a manutenção de um prédio como esse, de qualquer outro também, do dono do imóvel? Muito boa noite para o senhor. Boa noite. O CREA Pernambuco se solidariza com as famílias. Bom, realmente a responsabilidade pela manutenção e antes da manutenção, todo um conjunto de inspeções que são necessárias para identificar necessidades de manutenção do imóvel são do proprietário. Porém, alertamos que cabe às prefeituras fazer a fiscalização do cumprimento dessa obrigação que é realmente dos proprietários. Doutor, tem uma lei estadual, né, que fala que essa vistoria, essa manutenção tem que ser feita a cada 3 anos para imóveis a partir com mais de 20 anos. Nesse caso, se o dono ali daquele imóvel não tiver condições mesmo de pedir essa vistoria, a Defesa Civil, ela é obrigada, ela tem de responsabilidade de fazer isso, e uma vez fazendo, encontrando algum problema também, como é que faz para resolver aquela situação? Na realidade, a lei ela estabelece que a prefeitura tem que fiscalizar o cumprimento dessa obrigatoriedade de fazer a vistoria e as manutenções. O CREA Pernambuco tem buscado fazer a discussão com as prefeituras no sentido de aumentar essa questão e fazer com que se estude o que é que pode ser feito em casos em que os proprietários não têm a condição de fazer a manutenção adequada. E a gente está falando aqui de um prédio residencial, né? Aqui embaixo tem lojas, mas em cima também tem moradores. Uma situação como essa aqui, tecnicamente falando, o senhor como engenheiro civil, pode estar afetando também a estrutura do prédio, uma vez que a gente está vendo aí ferros à mostra também? Como a própria lei determina, existe a necessidade de uma inspeção técnica predial que vai identificar todos os sistemas, não só estruturais, mas às vezes de instalações elétricas, de instalações hidráulicas e outros sistemas como tem elevador, que necessitem a manutenção devida. Então, é necessária a manutenção. Reiteramos a responsabilidade dos síndicos, de administradores de condomínios, relativo a essa obrigatoriedade de fazer a manutenção devida. Ele pergunta, aqui tem ferros à mostra, mas que outros sinais também o prédio, o imóvel, ele mostra quando realmente, de fato, precisa de uma manutenção? Olha, tem uma série de situações. Inclusive, o CREA Pernambuco está lançando um manual que em breve estará sendo divulgado com a sociedade para orientar os proprietários e síndicos. Existem alguns sistemas que naturalmente começam a dar sinais. Por exemplo, uma porta que não fecha da forma adequada, uma janela que começa a emperrar, fissuras e rachaduras precisam ser, de imediato, procurar um profissional do sistema, um engenheiro, que possa fazer a avaliação daquela situação e definir o que é necessário. Às vezes é uma manutenção simples, mas outras vezes requer uma intervenção de maior monta. Perfeito, então, doutor. Muito obrigado, viu, pelas informações, pelas orientações também. E aí, Márcio, fica aí o cenário aqui, né, desse prédio, aqui no bairro de São José, e esse é um dos
prédios, né? Uma das situações que aconteceu aqui no Recife, a gente já mostrou também aqui no E2, em Santo Amaro, mesma situação que o Marquise caiu, enfim, é preciso aí desse reforço também de fiscalização por parte da Prefeitura. Eu volto contigo. De fiscalização, né, em todas as áreas da cidade. E olha, a chuva desta segunda-feira e também do fim de semana prejudicou moradores dos bairros de Areias e do Vasco da Gama, no Recife. São pessoas que estão sempre perdendo móveis, passando sufoco, convivendo com medo. Fim de semana de sufoco para Tassiana. Ela mora com as 2 filhas, o pai e um sobrinho no bairro do Vasco da Gama. De sábado para domingo, a família dormia quando parte do muro desta escadaria desabou na chuva forte. Os pedaços caíram na área de serviço da casa. Agora, a parede externa tem rachaduras que podem se abrir a qualquer momento. Escutamos um estralo. Imediatamente veio à cabeça que seria a barreira. E foi o que aconteceu. Foi a barreira, porque isso já é uma tragédia prevista, né? Porque não é de hoje que a gente vê que a barreira está minando água, que ela está caindo, que o barro ele desce pela escadaria abaixo. Então, a gente via o perigo a olhos nus, né? E foi quando procuramos ajuda, só que ninguém se prontificou a nos ajudar. Com medo de um novo deslizamento e sem ter para onde ir, eles fizeram mudanças na casa para tentar evitar o pior. A cozinha foi para a parte da frente. O quarto, que era de Tassiana, ficou praticamente vazio e está todo mundo dormindo num cômodo só. A casa do lado e a de cima também apresentam risco. Jonathan Cassimiro é engenheiro civil e fez uma análise na área que os moradores pagaram. Eu percebi 3 grandes riscos com aquele bloco de concreto que tinha aproximadamente 1,5 toneladas. O primeiro, o tombamento, a peça vinha tombar. O segundo, o rolamento, aquela peça vir a rolar, ir mais distante. E o terceiro seria um desabamento generalizado. As paredes laterais também viessem a se desmoronar. Tassiana conta que já pediu socorro ao poder público várias vezes. Em LURB, Defesa Civil, todos os órgãos públicos que poderiam ajudar a gente, mas ninguém nos ouviu, né? Primeiro porque a barreira não tinha caído e depois, quando a barreira caiu, porque não tinha vítima. A rua Bom Jesus, no bairro de Areias, ficou debaixo d'água. Veja o vídeo que uma moradora mandou pra gente aqui no nosso WhatsApp. Isso é dentro da minha casa, ó. Eu tô ilhada, eu tô querendo sair, não tô conseguindo. Olha a minha situação, ó. De sábado para domingo, isso aqui foi uma agonia, porque a água subiu muito e subiu rápido. As pessoas não conseguiam sair das casas. Hoje já saíram, mas veja que continua tudo ilhado. O jeito é recomeçar, com tudo molhado mesmo, e torcer para que outras inundações não aconteçam. Não só a minha casa, como a de várias pessoas aqui, ó. Várias pessoas alagadas. Entendo. Teve outras casas ali que a água deu aqui, ó. Aí quando molha, as pessoas, vocês perdem o que tem dentro, né? Muita coisa. Objeto que sofrido para ganhar alguma coisa, para comprar um móvel, alguma coisa, aí perderam. Toda vez fica desse jeito aqui. É mesmo, choveu, fica assim. Já ficou pior, né? Já ficou pior. E agora, quando volta a chover forte desse jeito que a gente tá vendo, o que é que deve acontecer? A gente sair de casa, tirar tudo e sair. Sobre o alagamento constante na rua Bom Jesus, em Areias, a Enlurb informou que realiza limpeza na área, o que inclui os canais da região. A Enlurb esclareceu ainda que diversas áreas da cidade foram construídas em aterros abaixo do nível do mar e sofrem com a influência das marés. E esclareceu também que o bairro de Areias ainda sofre influência das cheias dos rios Tegipió e Jiquiá e que foi constatado que o rio Tegipió precisa passar por uma dragagem, um trabalho de limpeza mais profundo. Só que para isso são necessários investimentos de 100 milhões de reais, recursos que precisam ser captados pela Prefeitura. Sobre a barreira na rua Vasco da Gama, onde mora a Tatiana, que apareceu na reportagem, a Defesa Civil do Recife disse que uma equipe foi ao local hoje para avaliar a situação. A equipe fez a reposição dos plásticos e vai monitorar a área. A Defesa Civil também disse que a Enlurb foi chamada para fazer a recuperação da mureta. Também foi informado que, desde o ano passado, a Defesa Civil entregou obras de contenção de barreiras no bairro
inclusive na Rua Vasco da Gama, por meio do programa Parceria. O programa em que a Prefeitura entra com assistência técnica e o material de construção, enquanto a comunidade participa com a mão de obra. Está no Recife o avião da FAB que vai resgatar brasileiros que saíram da Ucrânia. O avião KC-390 saiu de Brasília e pousou no Recife no fim da tarde. Ele tem capacidade para transportar 72 passageiros. A tripulação da Força Aérea Brasileira está levando mais de 10 toneladas de alimentos, suprimentos médicos e purificadores de água. O pedido de ajuda humanitária foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. O avião sai do Recife amanhã e deve fazer 2 paradas, em Cabo Verde, na África, e em Lisboa, Portugal. Depois, a aeronave segue para Varsóvia, na Polônia, onde vai deixar a carga de doações e resgatar os brasileiros. A partir de hoje, o G1 traz uma série em vídeos sobre como se proteger das notícias falsas em tempos de guerra, pandemia e eleições. Você pode combater as fake news e ficar bem informado. Na página do G1, clique em Menu, escolha Editorias. Na sequência, a página Fato ou Fake. Serão 5 episódios, 1 por semana. Os vídeos esclarecem sobre a enxurrada de desinformação que só tem aumentado com a guerra na Ucrânia e a proximidade das eleições em 2022. Hoje, os convidados respondem à pergunta: por que as pessoas acreditam em fake news? Os repórteres do G1 ouviram especialistas, entre eles um psicólogo. Na medida em que você desenvolve uma opinião, isso faz então com que eu me torne mais ligado a ela. Toda segunda-feira, um vídeo novo vai responder estas perguntas. Por que as pessoas criam fake news? Compartilhar fake news é crime? Quais os recursos que os criadores usam para enganar você? E também como combater as fake news? Então, tá tudo no G1. Depois do intervalo, a eleição para a nova presidência do Santa Cruz. A greve dos professores da rede municipal de ensino no Recife. E vamos mostrar como jovens empreendedores podem conseguir linha de crédito de até R$7 mil. O NE2 volta já. Em Olinda, 24 mil estudantes dos ensinos infantil e fundamental retornaram hoje às salas de aula para o ano letivo. 72 escolas da rede municipal voltaram a receber os alunos. Na escola de tempo integral Monte Castelo, no bairro de Rio Doce, os estudantes receberam kit escolar com caderno, lápis e máscara de proteção. Os estudantes do 5º ano receberam os livros que vão usar em sala de aula. Mas ninguém recebeu hoje o fardamento tão esperado pelas famílias. Nós questionamos a Prefeitura de Olinda o motivo do atraso. A Prefeitura de Olinda respondeu que uma empresa está sendo escolhida por licitação. A previsão é que até maio as fardas sejam entregues. E nós perguntamos à Prefeitura: faltou planejamento? O que provocou esse atraso? A Prefeitura justifica que em janeiro houve uma indefinição sobre o início do ano letivo e isso atrasou a licitação para a compra dos novos fardamentos. E que o município registrou um aumento no número de alunos da rede particular para as escolas do município. No Recife, os professores da rede municipal entraram em greve hoje. A paralisação foi decretada na quinta-feira passada durante a assembleia da categoria. Pela manhã, na Escola General Emídio Dantas Barreto, em Santo Amaro, apenas 5 turmas tiveram aulas com professores contratados. São profissionais não concursados. O Sindicato dos Professores Municipais do Recife, o Simpere, pede um aumento de 33% para todos os professores da rede municipal. A proposta da Prefeitura do Recife é pagar esse reajuste para todos os professores. Professores de educação infantil ao 5º ano, que ganham R$ 1.854,55, passariam a ganhar R$ 2.788,35. Os professores que ensinam do 6º ao 9º ano ganham R$ 2.886 e passariam a ganhar R$ 3.440 com a carga horária de 200 horas por mês. Para os professores que já ganham acima do piso salarial, a Prefeitura oferece um reajuste de 13,06%. A categoria não aceitou essa proposta. De acordo com o sindicato, 5 mil professores trabalham na rede municipal do Recife.
Em Jaboatão, a Prefeitura anunciou um aumento de 36% para todos os professores da rede municipal. De acordo com a Prefeitura, o piso inicial dos profissionais passa a ser de R$ 4.505,63. Antes, era de R$ 3.312. O aumento foi aprovado em Assembleia do Sindicato dos Profissionais da Educação do município. Esse reajuste entra na folha de pagamento de abril. Jovens empreendedores de 18 a 29 anos vão poder contar a partir de agora com uma linha de crédito especial. Maiara é de Feira Nova, na Mata Norte. Em 2020, tinha acabado de sair da faculdade, mas como muitos jovens no Brasil, não conseguiu emprego. Resolveu empreender. Se juntou com uma amiga para trabalhar na produção de salgados de festa. Hoje elas têm um buffet para eventos. Começamos em casa, através de vendas online, e hoje ela é buffet. Eu acredito que empreender tem sido uma solução para muita gente. O caminho que Maiara fez é o mesmo que muitos jovens fazem. Na falta de uma oportunidade de emprego, resolvem abrir uma empresa, que por falta de experiência, de maturidade mesmo e de dinheiro, nem sempre dá certo. De acordo com o Sebrae, no Brasil são 1.941.124 donos de empresas, com até 24 anos. Aqui em Pernambuco, são 87.400. Para ajudar esses jovens a se manter no mercado, tendo uma formalização e melhoria das condições de trabalho, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social criou uma programação com palestras, cursos, como a programação da Semana do Jovem Empreendedor. E nesta segunda, fez um anúncio de uma linha de crédito específica para o público de 18 a 29 anos que já empreende. A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco vai ficar responsável pela liberação desse dinheiro. Vão ser investidos R$ 1.400.000. Cada empreendedor poderá ter direito a até R$ 7.000. Nossa equipe entrará em contato com aquelas pessoas que inscreveram para marcar uma visita e que nós comecemos a discutir a concessão do financiamento. Para quem não for formalizado, uma exigência será que se formalize, apresente seu cartão de CNPJ para que tenha acesso aos recursos. Se o pretendente apresentar os documentos, ele for rápido nas suas respostas, nós demoramos menos de um mês para que a pessoa receba os recursos na sua conta. Jovens como Mariana serão beneficiados com esse crédito. Ela abriu a empresa em 2019. Formada como técnica ambiental, Mariana uniu o conhecimento e a vontade de empreender. Começou vendendo mudas de plantas e hoje trabalha com técnicas terapêuticas. Esse investimento na juventude é muito importante. Dar voz à juventude, escutar o que a gente tem para falar, escutar as nossas ideias e não só escutar, mas também investir nas nossas ideias. A linha de crédito para os jovens pode ser solicitada pelo site age.pe.gov.br. O Náutico venceu o Sergipe pela Copa do Nordeste e ficou mais perto de uma vaga nas quartas de final. O Náutico abriu o placar no finzinho do primeiro tempo. Carlão passou a bola para Robinho bater na saída do goleiro Kennedy. 1-0 para o Timbu. No segundo tempo, depois da furada de Richard Franco, a bola sobrou para Gia Carlos, ele mesmo, aumentar para 2-0. E nos acréscimos, Pedro Vitor recebeu de Júlio e fechou a conta. Náutico 3, Sergipe 0. O Náutico agora é o quarto colocado no grupo B e só depende de si para conseguir a classificação para as quartas de final do Nordestão. No Santa Cruz, com a renúncia do então presidente Joaquim Bezerra, a eleição para a escolha da nova presidência tem data marcada. Vitor Andrade traz as informações. Vai ser uma semana decisiva para o futuro do Santa Cruz. Na próxima segunda, dia 14 de março, iremos conhecer o novo presidente do clube. As chapas terão até amanhã, às 18 horas, para inscrever os nomes que irão concorrer ao pleito. O edital foi anunciado agora há pouco pelo presidente interino, Marino Abreu, com os prazos e regras. Será uma eleição indireta, onde só os conselheiros terão direito de voto, seguindo o estatuto do clube. Amanhã à noite teremos uma reunião do Conselho para a eleição de uma comissão eleitoral formada por 3 membros. Para candidatar-se a presidente e vice-presidente, basta ser sócio do Santa Cruz Futebol Clube. E para se candidatar à comissão eleitoral, precisa necessariamente ser conselheiro. A princípio, 2 chapas irão concorrer.
Antônio Luiz Neto já se colocou à disposição para uma nova eleição no Santa Cruz, ele que já foi presidente do clube entre 2011 e 2014, período em que o Santa Cruz foi tricampeão pernambucano e conseguiu também acessos importantes da Série D para a Série B do Campeonato Brasileiro. Valdemar Oliveira estaria do outro lado. Valdemar é advogado, empresário e confirmou que vai ser um dos candidatos. A gente lembra que essa eleição indireta é para substituir Joaquim Bezerra, que pediu renúncia do cargo de presidente do Santa Cruz no último sábado. Ele ficou só 1 ano e 2 meses à frente do cargo, menos da metade do tempo previsto, e o mandato de Joaquim Bezerra ficou marcado pelo rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro e também por fracassos no Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Marino Abreu ficará à frente do Santa Cruz interinamente até a próxima segunda, quando iremos conhecer tanto o presidente quanto o vice que comandarão o Santa Cruz até o final de 2023. Márcio. Próximo sábado, 12 de março, Olinda e Recife completam aniversário. E a partir de hoje você confere na nossa programação uma homenagem às duas cidades e seus moradores. Homenagem que você confere agora, aqui no NA2. José, Maria, Pablo, você, símbolos da cultura, da beleza, da resistência. Gente, plural. Gente, potências que pulsam, sabores e saberes. Gente, legado além do tempo, como a Veneza brasileira, que faz ponte como a terra dos bonecos gigantes, que vive de cor e imensidão, como Recife e Olinda, a união de duas cidades que faz da gente a gente. Uma homenagem Globo. Você vai poder rever o vídeo com a homenagem a Olinda e ao Recife na nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã.